bem? Estamos iniciando a nossa aula número 202 do nosso curso de Filosofia Espírita, Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Na aula anterior, nós fizemos uma breve retrospectiva do ponto de vista teórico sobre o que vem ser a inteligência e o pensamento na visão da lógica, da filosofia, que é uma área da filosofia que chama-se lógica, tocando a forma correta de pensar, como deve ser feita o pensamento de uma maneira linear, causal, finalista, inteligente, correta, proximamente da verdade, que são as evidências. Isso na área filosófica. Falamos da área psicológica, mostrando que o pensamento é operação intelectual mais concreta e que ele, para ser exercido, ele tem que ser ativado pela inteligência e também ter funções psíquicas subsidiárias que o apoiem nessa dinâmica de estruturação de uma ideia, de uma palavra, que é a memória, que são a memória auxilia, a cognição, que é a percepção, a integração da percepção na córtex cerebral, a atenção ou concentração, que são ali, assim, alguns 3 atributos que apoiam o pensamento no seu desenvolvimento dentro do contexto psicológico. E, finalmente, vemos o que eu chamo sempre meu amor, meu grande amor ao Espiritismo. Vimos a ótica espírita mostrando que a inteligência que nós temos, ela foi decorrente da individualização do elemento inteligente universal, que é uma criação divina, inteligente. Ele criou uma inteligência subsidiária decorrente dele. Deus criou o elemento inteligente universal, né? E depois desse elemento inteligente, ele criou a inteligência. E essa inteligência se tornou em nós o princípio inteligente. Então, segundo o Espiritismo, esse princípio inteligente é que movimenta o nosso espírito. Nós não somos seres confundindo o inteligência com o espírito. A inteligência é um atributo do espírito, não é um espírito. O espírito é um ser ainda difícil de definição até para os espíritos mais elevados. Então, nós não podemos entrar na definição rigorosa do espiritismo. Mas podemos dizer, segundo os espíritos que comunicam, que o espírito é um ser, uma criação inteligente de Deus, que foi chamada depois por Deus de o princípio inteligente do universo, já que o único ser inteligente na criação, que tem essas operações intelectuais, esses pensamentos, são os homens. No caso, são os espíritos que animizam os homens. Então, fizemos essa diferenciação e hoje nós vamos estudar, à luz daquela citação do Paulo sobre a gravitação, em que a finalidade do homem, o finalismo do homem é aproximar-se de Deus, e ele o faz através do conhecimento da justiça, da ciência e do amor, que são as 3 virtudes que ele coloca, e se afasta aí de uma forma definitiva daquela dogmática do seu passado, daquela liturgia, daqueles sentimentos de culpa, de remissão de pecado, daquele discurso da fé. Tudo isso foi superado pela própria evolução do nosso Paulo. Então vamos ver a inteligência de Paulo hoje, nessa dinâmica de se aproximar, de gravitar para a unidade divina, à luz de um pensamento inteligente novo, que eu queria colocar para vocês, e que esse pensamento inteligente novo é que consigna a própria movimentação do pensamento espírita. É verdade, meus alunos, é verdade. Vocês falam muito espírito, nós não falamos muito espiritismo, falamos que o espiritismo é uma criação, é uma comunicação com os espíritos, é a doutrina trazida pelos espíritos. Nós falamos muitas coisas sobre os espíritos, mas não falamos uma coisa extraordinária. Como é que esse pensamento
ele se desenvolve. Nós falamos sobre o conteúdo do pensamento, que o pensamento fala em expiação, fala em prova, fala em reencarnação, fala em pluralidade das vidas, fala em alma imortal, fala na vida espiritual, na influência dos espíritos sobre a matéria, enfim, fala de uma série de coisas, uma série de atributos que estão constantes lá do nosso livro dos Espíritos. Mas esse pensamento, como é que ele corre? Então, hoje na aula vamos começar a estudar isso, porque isso vai abrindo a cabeça de vocês, sabe? Vocês vão deixar de ser pessoas que fiquem adorando, 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 e vão ficando pessoas que vão racionalizando para chegar a Deus, como nós dissemos em aula 200, que é uma aula que eu achei muito boa, e volto a dizer que foi uma aula muito importante para quem não viu, que é aquela que a gente diz que a ciência precede a fé no Espiritismo. O Espiritismo, a ciência é a fé. Então vamos analisar um pouco, vocês vão me acompanhar. A inteligência de Paulo cria linha de pensamento em que as ideias estão em constante movimento, em constante ação. As ideias estão se movimentando. E essas ideias nunca chegam a um fim, porque o fim será sempre uma nova ideia e mais uma vez se movimentará para uma outra nova ideia. Os existencialistas, eles adotam essa dinâmica do pensamento dizendo-se que o ser em si, que é a ideia, se movimenta para um futuro, que é o ser para si, o ser em si para si a si, num eterno devir, numa eterna modificação. Então, o ser se movimenta num eterno, o ser em si para si, para o ser em si, vai se modificando. Então, tudo vai se modificando no Espiritismo. Nada é estável, nada é definitivo, a não ser as leis divinas, que são imutáveis e eternas. O resto, tudo pode ser questionado. Bom, esse pensamento que Paulo aplica nessa movimentação, em filosofia nós chamamos ele de dialética. Então aqui tem um exemplozinho do que eu falei, que vocês vão aprendendo um pouquinho da dialética comigo, assim, uma forma muito rudimentar, porque a gente não pode avançar demais também. Esse aqui é um gráfico que eu fiz. Olha aqui, a ideia em movimento. Aqui eu tenho a ideia 1. Onde é que está a ideia? A ideia 1, ela gera a ideia 2, a ideia 2 veio para baixo, gerou a ideia 3, a ideia 3 gerou a ideia 4, a ideia 4 gerou a ideia 5, a ideia 5 gerou a ideia N. As ideias estão sendo sempre transformadas. À medida que elas são fixadas, elas já ganham um outro atributo, uma outra concepção, uma outra forma. O processo da criação divina, esse processo está sempre em movimento. E Paulo colocou esse movimento, esse pensamento dinâmico, quando fez a analogia da gravidade, da gravitação universal com o homem, que o homem eternamente tem que ser atraído pela gravidade de Deus, que é o caminho dele com união com Deus. Isso é muito bonito e quando Paulo coloca isso, meus amigos, nós saímos de todo dogmatismo, de todo misticismo, de toda superstição. É uma coisa tão lógica a gente se aproximar de Deus. Por que não falam que a gente tem que se aproximar de Deus? Por que não dizem isso com clareza? Que o objetivo final da nossa existência é nos aproximar de Deus. Por que ficam criando coisas e conselhos e advertências e punições e castigos e, enfim, graças, dons, enfim, por que todo esse complexo de palavreados? Quando a coisa é linear, o objetivo nosso é esse. E a gente tem que chegar a esse objetivo de alguma maneira. Encarnação e pós-encarnação, nós vamos nos aproximando. Isso é verdade. Mas aí nós vamos estudar que Paulo, esse pensamento do Paulo, ele já existe aqui na dialética. Na dialética, é um pensamento dialético, que foi criação do filósofo alemão Hegel. Georg Hegel nasceu em Stuttgart, na Alemanha. Construiu uma linha de pensamento em que opõe uma ideia a outra ideia. Uma ideia, a ideia 1, a outra ideia, a ideia 2. Essa oposição produz uma nova ideia, a ideia 3. A ideia 3 fecha o raciocínio. Porém, o raciocínio forma uma nova ideia, que é a ideia 4. E assim, numa sequência infinita, tudo se movimenta e nada tem fim.
Viram? Tudo se movimenta na criação, tudo se movimenta na nossa evolução como espíritos, mas nada tem fim. O fim nós não sabemos, mas o fim para nós é uma utopia, algo que não existe. Então, nesse pensamento dialético de Deus, de Hegel, nós aí voltamos a fazer um gráficozinho. Aqui. É o pensamento 1 se opondo ao pensamento 2, aqui a oposição, o pensamento 2 se opondo ao 3, o 3 ao 4, o 4 ao 5, e assim infinitamente. Essa movimentação das ideias e dos conceitos vão sendo modificados, né? No nosso caso, como espíritos, porque os nossos conceitos vão sendo modificados. Nós não temos os mesmos conceitos hoje, no século XXI, como tínhamos lá na Idade Média, quando encarnávamos lá. A gente pensava de uma maneira, hoje a gente pensa de outra forma. Então, essa evolução ideativa, pensante, em que a inteligência vai se aprofundando, é realmente esse processo evolutivo, é essa dialética. Vamos ver os termos dialéticos que são dados por Hegel. São 3 termos que refletem os 3 movimentos: a tese, a antítese e a síntese. O primeiro movimento é a primeira ideia, que é uma teoria, uma hipótese, que se julga verdadeira, real. Então, eu vou formular a primeira hipótese, na minha visão. Vamos lá. No Espiritismo, eu vou formular: Deus existe? É a primeira hipótese. Deus existe? É a primeira hipótese que eu formulo. O segundo movimento, eu vou dizer: Deus não existe. Quer dizer, eu levo essa ideia de Deus existe para uma outra ideia oposta: Deus não existe. Essa segunda ideia chama-se antítese. Entretanto, a partir do Deus existir e Deus não existir, eu posso aplicar algumas outras ideias, que é aquele axioma que é a base de toda o saber espírita relativamente a Deus, que toda causa gera o efeito, causas inteligentes geram efeitos inteligentes. Aí eu aplico esse axioma sobre Deus não existe ou Deus existe e chego à síntese. E essa síntese é uma terceira ideia sobre a existência de Deus, mas não da maneira exatamente como eu sei, mas eu já posso afirmar que sou. Então, esse terceiro movimento é chamado síntese. Então, eu tenho a tese aqui, a antítese aqui e a síntese aqui. Eu fiz uma tentativa assim, muito rudimentar para mostrar isso, que é uma coisa muito difícil. Isso aqui é uma roda de granito. Isso aqui é uma escultura, roda de granito, escultura. Eu começo a rodar essa roda aqui de granito e começo a pegar essa escultura e dar uma nova forma a ela. Então, essa pedra, essa escultura eu chamo de tese. A pedra eu chamo de antítese. Eu rodo a antítese sobre a tese, fica rodando. Aí chega uma terceira escultura, que é a síntese. Por essa síntese, eu vou colocá-la agora numa outra roda. Então, ela entra aqui como tese. Ela roda numa nova antítese, que é nova roda. E chega uma outra síntese, que é essa aqui, uma nova escultura. Esse processo é um processo eterno. Então, nós vemos que o Espiritismo, se nós aplicarmos o Espiritismo, vimos que essa dialética do vir a ser, o ser em si, que é o espírito encarnado, para uma vida futura, para ser, e ele vai vir a ser, vai se modificar, essas modificações da própria reencarnação são modificações da dialética, são do pensamento espírita dialético. O pensamento espírita é dialético, ele está sempre nessa mutação em que a encarnação justamente é a oportunidade única que nós temos de modificar nossa natureza. Portanto, chegando à conclusão aqui sobre dialética, nós podemos definir o seguinte: a dialética é não só a lei do pensamento, vocês me acompanharam, mas a lei da realidade, não do pensamento, mas do que existe, do real, e seus resultados, o que vem do real. Não são conceitos abstratos, como Nietzsche Hegel colocou nas ideias, mas pensamentos que se tornam factíveis, pensamentos realizáveis, ou seja, realidades propriamente ditas e necessárias. Toda a realidade move-se dialeticamente,
e, portanto, a filosofia hegeliana vê em toda parte a tríade teses, antítese e síntese. Nicolau Urbano, Dicionário de Filosofia, Martins Fontes, São Paulo, 1998, página 279 e 270. Agora, vamos voltar, eu espero que vocês tenham entendido, agora vamos ser práticos. Vamos aplicar isso que eu falei ao pensamento de Paulo, aquela mensagem na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Segundo Paulo, o finalismo do homem é gravitar na direção da unidade divina. Isso nós vimos. Porém, ele não o faz, o homem não faz isso, pois mantém-se ignorante, muitas vezes no estado de ódio e de injustiça. Ele fica. Fora fanatismo, fora misticismo. Ora, esse movimento de afastamento a Deus, que é contrário à virtude que Paulo propõe para se aproximar, que é a justiça, o amor e o conhecimento e a ciência, esse movimento de ignorância, de desamor e de injustiça, ele vai afastando o homem de Deus. Aí quando ele afasta o homem de Deus, o que é que acontece? Vem a expiação, vem a frustração, vem a dor. Então ele, à medida que se afasta, ele sofre. Sofre fisicamente ou sofre moralmente, espiritualmente. Então, nessa linha de inteligência, para nós espíritas, a expiação, a frustração, o sofrimento não são considerados castigos, são considerados contramovimentos de Deus para nós voltarmos a gravitarmos mais proximamente de Deus. Isso para nós, essa movimentação em que a proposta nossa é aproximar de Deus, é a nossa tese, mas o sujeito se afasta em antítese, e entre a tese e a antítese ele vai sofrer moral, fisicamente, e o sofrimento dele vai trazer ele de novo para cá. Nessa tríade hegeliana, nós entendemos isso que fica claro para nós, tirando toda essa herança crística, no sentido do pendurar na cruz, do masoquismo, do sacrifício, do sangue de Jesus, da dor, da necessidade da dor como processo evolutivo, do silício, o sujeito se castigasse, suprir próprio. Acabamos com tudo isso e colocamos uma coisa linear e belíssima, como essas flores. A inteligência de Deus trazendo nós para o caminho através daquele sinal vermelho que é a frustração, que é a expiação, que é a provação, que é a dor. O que significa isso dentro da doutrina espírita? Isso nós podemos dizer que a dialética, esse pensamento da pedagogia é educação, paida em grego é criança, agogos é conduzir, etimologicamente é condução da criança, mas no nosso sentido é educação. Então, a dialética da educação, que tipo de educação? Intelectual, saber geografia, matemática, saber física? Não, moral. Então, nesse momento, nós chegamos à dialética da pedagogia moral, que é a proposta de Deus para nós. Vocês entenderam? Nós não pedimos a nenhum espírito para baixar aqui e para dar mensagem, nem para psicografar nada, nem para buzinar alguma coisa no ouvido, numa mediunidade audiente, ou ver o espírito clarividente. Nada disso. Nós usamos simplesmente a nossa lógica, a nossa razão, através das instruções que os espíritos superiores têm nos dado pela doutrina espírita, e chegamos a essa razão maior. Que Deus é magnânimo, que Deus é bom, que Deus está sempre indulgente, está sempre perdoando, porque Ele dá sempre uma oportunidade nova para nós. Nós podemos ir lá para o fim do distanciamento, numa órbita lá embaixo, lá bem longe da gravitação, da proximidade de Deus, mas Deus não fecha a possibilidade de nós retroagirmos, quer dizer, de nós recuperarmos esse espaço perdido
essa distância que nós afastamos. É a misericórdia de Deus, está sempre colocando em nossas mãos a oportunidade de reabilitação, a oportunidade de repararmos, a oportunidade de reconduzirmos o nosso destino para as coisas do bem e da justiça, do amor e da caridade. Portanto, nessa dialética pedagógica, nós poderíamos dizer o seguinte, seguindo agora Paulo. Primeira tese, Paulo diz, o homem afasta-se de Deus, afastou-se pelas condições, pelas viciações morais dele. Segundo, ao afastar-se de Deus, recebe a educação corretiva, mais uma vez, sofre o castigo, que não é o castigo, não é castigo. Mas qual é que ele tem que fazer? Ele toma consciência da sua ignorância, ele se arrepende. Aí ele se arrepende. Quando ele se arrepende, ele acende a luz dentro dele. E a luz dentro dele vai levá-lo, pela sua inteligência, ao caminho de aproximação com Deus. Portanto, essa luz que se acende quando ele se afasta é a antítese, que é educação corretiva. E, finalmente, após esse arrependimento, essa realização, essa conscientização dos seus erros, ele retorna à órbita espiritual anterior e, progressivamente, à medida que experimenta a felicidade e fica cada vez mais próximo de Deus, que é a síntese. Portanto, eis aqui alguma coisa que eu queria explicar para vocês, que realmente eu acho que isso aqui não é muito fácil explicar, não. Mas eu tentei de um jeito, eu acho que eu consegui, porque eu estou satisfeito. E eu cheguei à dialética da pedagogia moral de Deus, nessa posição paulina. Vou repetir. A dialética da pedagogia do ensino da moral divina. Sem bater em ninguém, sem humilhar em ninguém, sem mandar ninguém fazer penitência, sem ninguém rezar 10 isso ou 10 aquilo. Se ninguém vai lá no busto, pede lá que você vai receber, sem nada disso. Através da pureza do coração, da singeleza dos nossos sentimentos e do desejo íntimo de ajudar o próximo a praticar a caridade. Então, esse movimento aqui está o gráfico, ó. Dialética da pedagogia moral de Deus. Posição paulina. Primeiro movimento, está aqui, afastamento de Deus, é a tese. Segundo movimento, expiação, aí ele afasta, a consequência do afastamento é a expiação, é a provação, é a dor, é a antítese. Junta a antítese com as duas, a tese. Terceiro movimento, educação pedagógica e moral. Reaproximação. E a síntese, evolução. Aí ele dá um salto. Nós damos um salto. Divino. Divino isso. Tão simples. Tão didático. Tão cheio de afeto e de amor. Extraordinário. Portanto, eu fecho aqui essa aula com uma máxima que me surgiu, que eu queria que vocês gravassem. A dialética é o pensamento de Deus em ação. A dialética é o pensamento de Deus em ação. Num eterno vir a ser. Quer dizer, uma modificação que não cessa de se modificar. No eterno vir a ser. Quando nós estamos imbuídos dessa razão, dessa lógica, dessa convicção, nós abraçamos o mundo e agradecemos a generosidade de Deus que nos dá tantas condições para que possamos crescer e evoluir. E retroagindo lá a fatos passados, lembramos que um dia nós fomos místicos, nós fomos religiosos, ortodoxos e dogmáticos, nós achávamos que estávamos cheios de razões, que a nossa opinião era a última, que nós éramos donos da verdade,
Tudo isso saiu. Hoje nós somos seres de Deus, esse eterno movimento de cair e levantar, levantar e cair, cair e levantar, encarnar e desencarnar, na grande dialética transformativa e evolutiva do ser humano, que a reencarnação possibilita a todos nós. E abrimos o braço, dizendo que a encarnação não é um castigo, não é o karma, os problemas que nós temos não é o nosso karma, isso não existe para nós. Tudo isso são oportunidades de crescimento e desafios à nossa capacidade de sermos racionais e sermos bons e caridosos. Que Deus nos abençoe. Eu espero que hoje foi um dia muito bom para vocês, para mim. Ficamos com duas frases finais. A dialética da pedagogia moral de Deus, que não pune ninguém, dá sempre oportunidade. E que esse pensamento de Deus em ação é a dialética. E esse pensamento de Deus em ação, na sua dialética, é um eterno vir a ser. Nada termina, nada se acaba, nada se finda, tudo se transforma. Que Deus e Jesus, nosso amado Mestre, esteja com vocês. Muitas flores e muitas paz. Boa tarde.